Olá, pessoal! Sabia que existem sistemas estelares dos mais variados tipos espalhados pelo universo, né? Alguns são calmos, pacíficos e até lembram nosso sistema solar. Mas outros são tão extremos que parecem ter saído de uma ficção científica radical. Em certos sistemas, todos os planetas são gigantes gasosos e escaldantes ou superterras massivas, orbitando perigosamente perto da estrela. Se um pesquisador distraído do futuro aparecesse por lá, sem proteção adequada, por descuido ou por adrenalina, ele estaria literalmente entrando no inferno. Também existem sistemas em que as estrelas se comportam de maneira incrivelmente violenta. Mas e se existisse um sistema com apenas 2 corpos celestes, só que cada um deles fosse um pulsar densíssimo, massivo e incrivelmente compacto, enviando sinais constantes para as profundezas do cosmos? Pois é exatamente esse o caso do sistema PSR J0737-3039. E o que faz dele algo tão raro, tão fora do comum? Por que os cientistas o apelidaram informalmente de o Laboratório Celestial? Será que tudo isso tem alguma ligação com Albert Einstein e a famosa teoria da relatividade? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, quem fala com vocês é o Deluca. Assista o nosso vídeo até o final e tudo vai fazer sentido. Hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Como é possível encontrar um sistema de estrelas duplas com pulsares? Estrelas de nêutrons são os restos mortais deixados por uma supernova. Quando a matéria dessas estrelas é lançada violentamente no espaço durante esse cataclismo, o que sobra é apenas o núcleo nu, que logo entra em colapso. Se esse núcleo for massivo o suficiente, ele se transforma em um buraco negro. Mas se tiver massa suficiente para colapsar, mas ainda assim pequena demais para virar um buraco negro, o que se forma é justamente uma estrela de nêutrons. Trata-se de um objeto celeste minúsculo, com cerca de 10 km de diâmetro, mas que concentra ali uma massa equivalente a várias vezes a do Sol. Para se ter uma ideia, uma estrela dessas pode ter, no volume de uma simples caixa de fósforo, a mesma massa que um arranha-céu inteiro, de tão densa que é. Estrelas de nêutrons emitem luz própria, mas como essa luz é muito fraca, elas são detectadas principalmente pelos pulsos de radiação periódicos que emitem por seus polos. Estrelas assim são chamadas de pulsares. Assim como os buracos negros, as estrelas de nêutrons são extremamente raras. Isso porque elas só surgem de estrelas muito massivas e luminosas. Somente esse tipo de estrela consegue se tornar uma supernova e dar início ao processo que forma um pulsar. A maioria dos pulsares é solitária, vagando sozinha pelo espaço. Alguns, no entanto, têm uma estrela comum como companheira e estabelecem com ela uma relação bastante peculiar. Como a estrela de nêutrons possui um campo gravitacional extremamente forte, ela puxa constantemente matéria de outra estrela. Por outro lado, sistemas binários formados por 2 estrelas de nêutrons eram até pouco tempo praticamente desconhecidos. Primeiro porque, como já mencionamos, uma única estrela de nêutrons já é algo raríssimo. Imagine então 2 no mesmo sistema estelar. Seria como sonhar acordado. Além disso, os pulsares têm uma característica peculiar. Como explicamos antes, eles só emitem ondas pelos polos. Por isso, só conseguimos detectá-los se esses polos estiverem voltados em direção à Terra. No caso de um sistema binário, isso significa que ambos os pulsares precisam estar perfeitamente alinhados com o nosso planeta. Como você pode imaginar, isso torna uma tarefa já difícil ainda mais complicada. Foi só em 2003 que a sorte finalmente sorriu para os cientistas. Naquele ano, eles conseguiram encontrar um sistema binário formado por 2 pulsares. O nome dado a esse sistema foi PSR J0737-3039. A descoberta começou com astrônomos usando o radiotelescópio australiano Parkes, de 64 metros, que primeiro identificaram um dos corpos celestes do sistema, e logo depois encontraram um segundo também. Esse achado causou um verdadeiro alvoroço entre os astrofísicos do mundo inteiro. O passaporte para um sistema estelar extraordinário. Estatisticamente falando, a existência de um sistema tão extraordinário beira o impossível. E ainda assim, ele está lá,
na direção da constelação Pups, a cerca de 1.150 parsecs, ou 3.750 anos-luz da Terra. Esse sistema estelar está posicionado em um ângulo extremamente favorável em relação à Terra. Como observamos quase exatamente de lado, conseguimos enxergar não apenas seus movimentos e emissões de radiação, mas também efeitos fascinantes, como o atraso gravitacional. Mas já a gente fala mais sobre isso. Os dois pulsares que compõem esse sistema, chamados de A e B, são ligeiramente mais massivos que o Sol, embora tenham apenas 10 km de diâmetro. Esses pulsares são tão pequenos que caberiam com folga dentro da área urbana de grandes metrópoles como Tóquio ou a Cidade do México. Suas massas são praticamente idênticas. Por isso, os dois orbitam em torno de um centro de massa comum, numa espécie de dança estranha e perfeitamente sincronizada. O sistema é incrivelmente compacto. Os dois corpos celestes completam uma volta inteira ao redor desse centro em menos de 3 horas. E a órbita é tão perfeitamente circular que seu grau de excentricidade está dentro da margem de erro estatística. Na prática, esses dois pulsares funcionam como verdadeiros relógios cósmicos. Cada pulsar gira sobre si mesmo em altíssima velocidade, disparando pulsos de radiação em intervalos incrivelmente precisos, como se fossem mecanismos meticulosamente calibrados. Como não existem dois pulsares com o mesmo ritmo de piscar, em teoria seria possível determinar sua posição com ótima precisão, mesmo em regiões remotas do universo, longe de estrelas ou planetas. E nesse mesmo sistema estelar, temos não um, mas 2 relógios operando ao mesmo tempo e interagindo com extrema precisão. Isso faz do PSRJ 0737-3039 um modelo de referência ideal para medir radiações de outras estrelas de nêutrons e para estudar as complexas interações gravitacionais do cosmos. E nossa sorte não foi apenas ter descoberto esse sistema, não. Foi termos conseguido observá-lo sob o ângulo mais conveniente possível, o que é algo raríssimo. O PSRJ 0737-3039, porém, não vai durar para sempre. Esse sistema é, em termos astronômicos, extremamente compacto. E como dissemos antes, as estrelas de nêutrons possuem uma gravidade monstruosa. Por causa disso, ondas gravitacionais estão fazendo com que o período orbital vá diminuindo pouco a pouco, encurtando também o raio da órbita. É verdade que, por enquanto, isso só pode ser detectado com equipamentos de altíssima precisão. Hoje, a órbita está encolhendo cerca de 7 milímetros por dia, mas esse processo deve se acelerar com o tempo. Em mais ou menos 85 milhões de anos, os dois pulsares deverão colidir com um clarão intenso e uma violenta liberação de ondas gravitacionais. Só que em escalas cósmicas, esse evento será tão rápido que poderemos facilmente perdê-lo de vista sem nem perceber. E caso essa colisão de pulsares aconteça perto de algum outro sistema estelar, bem, para os vizinhos azarados, o impacto será devastador. A intensa radiação de raio-x esterilizaria todos os planetas ao redor, eliminando por completo qualquer forma de vida que houvesse por lá. Em termos de destruição, seria algo tão catastrófico quanto uma supernova. E o último golpe de sorte é que esse pulsar, assim como muitos outros corpos celestes, foi afetado por um fenômeno chamado precessão, um leve desvio cíclico em seu eixo de rotação, semelhante ao movimento de um peão. Por causa disso, o feixe de radiação do pulsar B foi gradualmente saindo do nosso campo de visão, até que a partir de 2008 deixou de ser observável. Ou seja, se esse sistema tivesse sido descoberto apenas 5 anos antes, a gente não teria visto nada de especial. Mas não se preocupe. Durante os 5 anos em que conseguimos observá-los, reunimos dados suficientes para modelar com precisão a rotação dos dois pulsares. E de acordo com essas projeções, o pulsar PSRJ 0737-3039b deve voltar a ser visível em meados da década de 2030, provavelmente por volta de 2035. Vamos torcer para que a incrível precisão desse mecanismo cósmico não nos decepcione. O verdadeiro ideal. Ao longo de muitos anos, cientistas de todo o mundo desenvolveram diferentes modelos teóricos para explicar o comportamento das estrelas de nêutrons, baseando-se na teoria da relatividade de Einstein e nas pesquisas que vieram depois dela.
Mas o problema é que, na maioria das vezes, esses modelos não podiam ser testados diretamente. Foi aí que o sistema PSR-J 0737-3039 surgiu como uma oportunidade única de comprovação. Por exemplo, Einstein elaborou a chamada Fórmula do Quadrupolo, para descrever como as ondas gravitacionais seriam emitidas. Logo após a descoberta do PSR-J 0737-3039, diversos estudos começaram a ser conduzidos. Entre eles, haviam pesquisas focadas em entender exatamente como essas ondas gravitacionais são geradas por um sistema tão compacto, formado por dois corpos celestes extremamente densos e com campos gravitacionais fortíssimos. E os resultados confirmaram, com precisão impressionante, os cálculos de Einstein. Em 2021, foi publicada uma pesquisa ainda mais abrangente, reunindo quase 20 anos de observações detalhadas desse sistema estelar. Além de diversos efeitos relativísticos fascinantes, também foi possível estudar um fenômeno raríssimo: a forma como a luz se propaga nesse ambiente extremo. Em outras palavras, conseguimos observar diretamente certos atrasos e curvaturas incomuns nos feixes de luz. Nesses momentos, a luz parece ser literalmente puxada pelo campo de força gerado pelos intensos campos magnéticos. E mais uma vez, todos esses fenômenos comprovaram com exatidão as previsões de Einstein. Esse sistema também revelou diversos fenômenos únicos, que simplesmente não podem ser observados em nenhum outro lugar do universo. Um desses fenômenos é o chamado eclipse magnético. Quando um dos pulsares passa atrás do outro, sua radiação é parcialmente anulada pela magnetosfera, extremamente poderosa do pulsar que está à frente. Ao observar esse comportamento da radiação, conseguimos extrair informações valiosíssimas sobre a estrutura da magnetosfera e da atmosfera do PSR-J 0737-3039, além de dados únicos sobre as características de cada pulsar. É exatamente por isso que esse sistema ganhou o apelido de Laboratório do Universo. Não há outro sistema conhecido que tenha proporcionado tantas descobertas surpreendentes, validando ou até mesmo refutando uma quantidade tão vasta de teorias, cálculos e modelos científicos. Muitas das coisas que abordamos nos vídeos anteriores só foram possíveis graças ao que aprendemos com ele. E por isso, não é exagero dizer que essa descoberta foi, sem dúvida, um verdadeiro milagre científico. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!